A teoria freudiana é muito pautada no sexo, não é à toa. Final do século XIX, início do século XX, falar de sexo naquela época era vanguardismo, era rock and roll, era quebrar tabus. Então, ter a sua teoria, a tua imagem, pautada também nessa coisa que era quebra de tabu, era bom para Freud, era bom para a psicanálise. Mas hoje a gente evoluiu. A psicanálise não está só mais apoiada naquela base sexual que talvez Freud trazia dentro da sua teoria, mas ela ganha outras vertentes, outros olhares. E ela evolui. Hoje a gente entende que sexo é uma das instâncias de afeto que a gente busca para poder ter um lugar de equilíbrio, um lugar que seja bom viver. Uma entre 7. A gente tem 7 coisinhas que precisam estar em equilíbrio para que a gente esteja bem. É o que a gente pega dentro da neuropsicanálise afetiva, que é a homeostase. É a zona onde a vida acontece. Isso vem da biologia. Na biologia, por exemplo, a homeostase é vista como a homeostase, por exemplo, térmica, tá? Para que você possa estar vivo, hoje você precisa estar na temperatura mais ou menos igual a 36,5 graus. Quando você atinge essa temperatura, né, você está vivo. Se você esquentar muito, você morre. Se você esfriar muito, você morre também. Então, o seu corpo ele está lutando para manter essa temperatura corporal. Né? Quando você está com febre, hipotermia, né, você tem uma desregulação e pode causar a morte. Mas enquanto você estiver ali, dentro daquela faixa de vida, a vida acontece, está tudo bem. Aquilo dali é homeostase, onde a gente tem uma vida plena acontecendo. Dentro da nossa zona sentimental, afetiva, isso também acontece. E o que vai regular essa zona homeostática afetiva são essas 7 instâncias, né? Essas 7 necessidades de afeto que a gente busca. Um psicanalista brasileiro que fala muito sobre isso daqui é o Aragão, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas tem um livro dele aqui. Emmanuel Aragão fala muito sobre essa neuropsicanálise afetiva como um grande seguidor de Solms e Pansperm's. Eu gosto muito também da teoria da neuropsicanálise afetiva. Dentro dessas 7 instâncias, tá? Sexo é uma delas aqui. A gente tem sexo, como eu já falei aqui antes, a gente busca sexo, a gente busca o prazer. Não é necessariamente só o sexo, tá? A gente pode vincular essa necessidade de busca pelo sexo também pela comida, né? Como um grande lugar afetivo que vai trazer saciar o nosso desejo sexual através da comida, ou drogas também. Meu Deus do céu, esse vídeo aqui não vai chegar em ninguém, que eu tô falando muitas palavras aqui, que, né? Morte, droga, sexo. Ninguém vai ver esse vídeo. O algoritmo não vai deixar. Mas enfim, sexo também está associado ao consumo de drogas, ao consumo de comida, ao consumo de videogame, até mesmo dormir, né, exageradamente, né, você só querer ficar deitado, e tudo isso daqui também pode ter um prazer sexual. Eu, por exemplo, tenho um grande prazer sexual quando estou acelerando a minha moto. Né? Eu dirijo uma Kawasaki, eu adoro passar de 200 por hora. Nossa, meu Deus, a primeira vez que eu passei de 200 por hora, eu falei assim, meu Deus, isso daqui é melhor que sexo. Não era à toa. Era a minha necessidade por sexo falando assim, caramba, olha só que delícia isso daqui, que delícia esse lugar. Né? Então, essa necessidade sexual não está só pautada no sexo, mas essa necessidade de prazer, tá bom? Vamos seguir aqui adiante. Então, sexo, a gente tem a necessidade de violência. Nossa, Marcelo, violência, a gente tem necessidade. Tem, a gente tem necessidade de ser violento. A gente é violento por natureza. A gente tenta mascarar essa necessidade de ser violento, mas a gente é violento. A gente busca a violência como um ímpeto normal nosso. Né? A gente está toda hora tentando diminuir o outro, tentando fazer com que a gente se sobressaia violentamente sobre essa outra pessoa. Principalmente quando falta uma outra coisa, que é a dominância. Então, dominância e violência são quase uma dualidade aqui, né? Dentro dessa necessidade afetiva. Porque quando falta violência, quando falta dominância, sobra violência. A gente aumenta a nossa violência conforme a gente não domina poucos os lugares. Olha esses debates aí de, sei lá, 30 versus 1. Né? Quando o 1 ali começa a perder o debate, você percebe que essa pessoa, ou 1 ou 30, né, quando as pessoas estão debatendo ali e começam a perder o debate, elas começam a querer falar mais alto, falar mais bobagem, né? Por quê? Porque elas perdem a dominância e elas começam a querer ser violentas, porque elas não dominam mais aquela área que estão sendo colocadas ali. Beijo, Flávio Augusto. Esse vídeo não vai chegar a ninguém mesmo? Então vamos lá. Flávio Augusto, por quê? Porque acho que ele foi o primeiro desse 1 versus 30 que passou muita vergonha
e acabou sendo um pouco mais violento na sua fala ali, porque realmente não dominava o assunto que falava ali, né? Depois a gente teve outros aí, vários. André Surak, a gente viu ali, por exemplo, que ela estava. Eu não assisti nada disso daí, tá? Mas é que chegam os cortes pra mim. André Surak a gente viu ali porque ela dominava o assunto, enquanto todos aqueles outros evangélicos ali estavam sendo extremamente violentos que não dominam. Nenhum deles provavelmente deve ter lido a Bíblia, né? André Surak leu ali, ou talvez o pouco que ela leu, ela entendeu muito mais que aquele bando de gente que não sabia o que estava falando. Então a violência deles ali estava muito presente, porque eles não sabiam o que estavam falando, e quando a gente não sabe, né, a gente perde o domínio, a gente é mais violento. No trabalho a gente também é assim, né? Quando a gente começa a perceber que a gente está saindo da zona do conforto, a gente começa a ser violento, né? Como chefe, a gente começa a aplicar a violência nos nossos comandados ali, né? Nos nosso time, ou quando um membro do time eu percebo que eu não domino aquilo dali, eu começo a ser violento talvez com o time, ou talvez comigo mesmo, eu aplico essa violência em mim. Às vezes no relacionamento eu percebo que eu tô perdendo a dominância naquela dinâmica que foi estabelecida, eu começo a ser mais violento com o meu companheiro, com a minha companheira, e violento não necessariamente é de socar essa pessoa, ou de xingar essa pessoa, mas tratar de uma maneira violenta, tratar de um jeito que agrida o outro, né? Então vamos lá. Sexo, violência, dominância, mas outra dualidade que a gente tem é a busca e a fuga. A gente está toda hora buscando e a gente está toda hora fugindo daquilo que a gente busca. Isso daí também está pautado na teoria freudiana, que vai falar sobre o princípio do prazer. O princípio do prazer que é sentido quando a gente tem essa mudança, né? Essa mudança da busca do prazer ou da perca do prazer, ela é sentida quando a gente vai mudando esses estágios. E aqui acontece a mesma coisa. Relacionamento é um lugar que a gente, por exemplo, está toda hora buscando. Eu quero ser feliz, eu quero encontrar o relacionamento, eu quero ter a pessoa da minha vida. A gente encontra essa pessoa e só ter essa pessoa não é o suficiente, né? Porque a partir do momento que eu tenho, eu paro de sentir. Então eu destruo um pouquinho aquela relação. Eu fujo, eu busco de novo, eu fujo, eu busco de novo, eu fujo, eu busco de novo, fujo, busco, fujo, busco, fujo. Chega num ponto que a relação fica um saco, porque você sabe que não importa o quanto você esteja bem hoje aqui, lá na frente vai vir um problema, porque sempre vem um problema, tá acostumado a fugir e buscar. E aí você termina a relação e fala assim, nossa, mas por que vocês terminaram? Eram várias pequenas coisinhas, essa fuga e busca demasiada que a gente tem ali para poder sentir esse relacionamento que a gente está dentro dele, né? E por fim, a gente tem uma outra dualidade, que é o princípio do cuidar e do ser cuidado. Então, a gente quer cuidar do outro, né? A gente quer alguém para cuidar, a gente quer entregar esse cuidado para alguma pessoa, alguma coisa, ou algo que a gente busca, né? Ou algo que a gente foge, mas a gente também quer ser cuidado, né? E a gente cuida para ser cuidado. A gente entrega o cuidado porque a gente quer ganhar esse cuidado. E se você perceber bem, de todas essas instâncias aqui que a gente tem, sexo, violência, dominância, fuga, busca, cuidar, ser cuidado é a única que não vem da gente, vem do outro. O outro precisa de entregar isso pra gente. Por isso que o outro é tão importante na nossa fala, porque todas essas outras 6 coisinhas aqui a gente consegue fazer sozinho, mas o outro acaba sendo necessário para que a gente receba alguma coisa. E a nossa interação no mundo, a nossa experiência no mundo só é completo quando a gente tem essas 7 coisinhas aqui estabilizadas. Quando a gente tem essas 7 coisinhas aqui estabilizadas, assim como na biologia, que a gente tinha aquela coisa lá dos 36,5 graus, a gente vai ter aqui também a, a, a nossa zona homeostática atingida, a nossa zona de vida atingida. A gente vai estar bem se essas 7 coisinhas estiverem equilibradas, se essas 7 coisinhas estiverem bem. A partir do momento que alguma coisa que está faltando, né, por exemplo, o ser cuidado, se a partir do momento que eu não recebo cuidado de ninguém, eu talvez preciso de subir outra coisa, então, talvez eu comece a buscar mais sexo, eu quero mais prazer, já que eu não recebo cuidado, eu quero mais prazer na vida, eu quero usar mais droga, eu quero dormir mais, eu quero jogar mais videogame, eu quero transar com mais pessoas. Esse vídeo não vai chegar em absolutamente ninguém, só usando palavra difícil, que o algoritmo não gosta. Mas enfim, a gente tem essas necessidades aqui que vão muito além de sexo, que Freud pregava. E por que eu estou falando isso daqui? Muita gente, por eu ser um psicanalista, associa a psicanálise
ao sexo, associa muitas vezes a minha imagem ao sexo, a minha imagem como psicanalista ao sexo. E fala assim, poxa, mas o sexo não é tudo isso daí? A grande coisa? Por que a psicanálise não é isso? Porque a psicanálise não é só isso. O sexo não é tudo. O sexo é uma das instâncias. É uma das instâncias e, se você perceber bem, ele pode ser substituído até por outras coisas. Então, ele é importante, ele é muito importante, mas ele é tão importante, muito importante, como todas essas outras coisinhas aqui. E a gente não deve negligenciar nada disso daqui, porque isso é necessário para que a gente tenha vida, isso é necessário para que a gente fique bem. A partir do momento que uma coisa falta, né, a partir do momento que a gente tem um desvio nessa nossa zona homeostática, acontece a alostase, que é essa interferência, né? Esse problema, essa coisa que surge que tira a gente da nossa zona de vida, da nossa zona de conforto, da nossa zona estática da nossa psique, do nosso afeto. E a gente se sente mal, a gente fica destruído quando alguma dessas coisas está faltando. Tudo isso daqui é necessário para que a gente esteja bem. Tudo isso só para te falar que psicanálise não é só sexo. Psicanálise é muito mais do que sexo. E, aliás, isso daqui é uma das bases teóricas para que a gente possa entender o pensamento psicanalítico. A gente tem muito mais coisa do que essas 7 necessidades de afeto. Isso vai muito além. Né? Somos seres biopsicossociais. E, querer diminuir a psicanálise a sexo é, assim, é uma ignorância absurda.